Muito bem, dando aqui início então ao nosso trabalho de hoje, nós estamos no nosso livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia do Chico, onde nós vamos aqui continuar abordando o tema hipnose, né, que nós vimos no nosso encontro anterior, no nosso capítulo número 13. Nós já vamos fazer aqui uma pequena recapitulação do que nós tínhamos estudado. Só um instantinho. Pronto, deve ter melhorado agora, né? Aqui na minha modulação estava muito alta e devia estar estridente para vocês aí. Muito bem, vamos lá. Então nós vimos no nosso estudo anterior o capítulo número 13, o fenômeno hipnótico indiscriminado. Nós vimos sobre o hipnotismo vulgar, quando André Luiz relata para nós aqui aqueles espetáculos, né, que aconteciam nos teatros, nos palcos lá do século XIX, onde a hipnose se tornava, né, uma atração quase circense. Então ele mostrava para nós o efeito da indução, o agente indutor, aquele que era o passivo, aquele que recebia essa influência, né? Vimos aqui os graus de passividade, aqueles que apresentavam uma maior ou menor facilidade para receber essa indução, trazendo para nós aqui também, né, sobre a hipnose vulgar, outros entrando em letargia, outros em casos de catalepsia e também de sonambulismo, né? Então, a maioria está ali nessa posição. Quando ele fala sobre letargia, a gente lembra que o letárgico é aquele que fica naquela condição de sono, né, sonolência. Depois nós temos a catalepsia. A catalepsia ela é um tipo de estado hipnótico que nós vemos, né, nesses espetáculos, quando uma pessoa, por exemplo, levanta a mão e depois, com a ordem do hipnotizador, ele recebe, né, ali a ordem para não baixar o braço, e aí então ele não consegue. Ou então uma pessoa que fica num estado rígido, em que eles, inclusive, fazendo aqueles espetáculos, colocam duas cadeiras, a pessoa fica deitada, né, ereta naquela cadeira, como se fosse uma tábua. Esse é um estado de catalepsia. E depois o sonambulismo, como nós já vimos aqui, Kardec inclusive já falou sobre o sonambulismo magnético, né? Diferente do sonambulismo, o sonambulismo natural. Então o magnético é quando o espírito, então, nesse estado de sonambulismo, ele tem então uma percepção do mundo espiritual que vai além da sua condição natural. Então ele consegue ali ver, consegue ouvir, consegue ter ali, né, capacidades dentro dos seus sentidos que vão além do seu estado natural. Então esses são os estados que nós vimos aqui, que a hipnose então acaba trazendo os seus efeitos, impressionando-nos, né, de uma forma. Ele coloca ideia tipo, reflexos individuais, mostrando para nós aqui também, né, a quantidade, né, o tipo de indução que nós temos, a ideia tipo, por exemplo, quando ele estimula a ideia do frio e as pessoas passam então a sentir esse frio também. Coloca aqui para nós do objetivo determinado, que é aquela ideia que é alimentada na mente daquelas pessoas que se submetem à hipnose. Falava aqui sobre a aula de violino, né? Bom dia, embaixador. E nessa aula de violino falava sobre a ideia que era induzida na mente daquelas pessoas que recebiam a influência, acreditando-se, né, participando de uma aula de música. E aí então aqueles que eram estudantes, por exemplo, de violino, eles acabavam fazendo movimentos legítimos, né, de tocar esse instrumento, enquanto que aqueles que não tinham conhecimento faziam ali movimentações engraçadas, até ridículas, né, mas com a ideia de que realmente estavam tocando o violino. Depois aqui a hipnose e telementação, que nós vimos aqui também, a ideia do desprendimento parcial ou mesmo total do indivíduo, e falávamos aqui sobre a sugestão e afinidade. Quando nós lemos aquele artigo que falava sobre a hipnose,
no nosso encontro passado, mostrava aqui para nós sobre um filme em que uma pessoa hipnotizada recebia como ordem cometer um assassinato. Aí no filme, né, rola toda a trama em cima dessa ideia, e aqui o que André Luiz coloca para nós é que a hipnose, ela nos induz a determinado tipo de comportamento, mas ela é limitada pelos nossos próprios valores. Então ele coloca para nós, por exemplo, né, isso porém, né, esse tipo de indução, não aconteceria de modo tão simples se a sugestão envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência, porquanto nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do magnetizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda. Portanto, a gente vai estender um pouco mais agora a nossa visão, que se no caso de uma hipnose de uma pessoa sobre a outra, induzindo essa ideia de um determinado comportamento que infringiria as suas leis morais, o indivíduo, então, ele não responderia, não cumpriria aquela ordem, aquela determinação que foi apresentada. Mas se há essa ligação entre os indivíduos, nesse sentido dos dois, aquele que induz e aquele que é o passivo, estarem afinizados com as mesmas ideias, elas acabam sendo respondidas. No caso, por exemplo, quando a gente fala sobre um processo obsessivo, por exemplo, nós temos ali o obsessor, que durante um tempo trabalha na mente daquele que é o seu alvo, para que ele comece então a desenvolver tendências, a alimentar tipos de pensamento. Então, ali fica muito mais fácil dele fazer com que o indivíduo responda aos seus interesses. Mas é um trabalho que vem sendo feito, né, com profundidade e durante longo tempo, inclusive chegando até mesmo na condição de um suicídio, como é o caso mais grave que nós vemos. Uma pessoa que comete o suicídio pelo fato de ter sido induzida por um espírito, nós vemos naturalmente que ela responde a essa ideia exatamente por ter afinidade profunda com aquele que é o obsessor. Mas a gente vai estudar sobre isso mais para frente, mostrando aqui para nós de que forma que essa influência acontece, essa conexão entre as mentes acontece. Bom dia, Elcio. E continua, vamos lá. O Brás colocou aqui: uma vez descobri que o magnetismo animal de atrair a vítima vem do sol da manhã. Não sei se faz sentido. Brás, sinceramente não conheço nada que diga a respeito a isso. Mas vamos lá. Muito bem, pessoal. Questão, o item número 14. Nós vimos anteriormente aqui, então, o número 13, o fenômeno hipnótico indiscriminado. Agora aqui a gente vai entrar reflexo condicionado específico. Já é algo mais focado aqui, então, entre a indução e a aceitação. Pródromos da hipnose. Após observarmos o fenômeno do hipnotismo num espetáculo público, imaginemos que o magnetizador seja um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Então, quando a gente fala aqui do capítulo anterior, sobre aquele que induz e aquele que se submete a essa indução, quando nós falamos de um espetáculo, é claro que aquele que se apresenta, mesmo que seja ali um uso indiscriminado dessa capacidade de influenciar a mente de uma outra pessoa, aquele que se submete sempre vai com receios, né? Por exemplo, quando a gente faz um espetáculo, vai a um espetáculo e vê ali o magnetizador, ou como nós conversamos, né, naquele artigo, o Fábio Puentes, né, que era aquele magnetizador, aquele hipnólogo, né, da década de 1990, que aparecia muito nos programas de televisão, mostrando como a hipnose acontece, inclusive depois saindo daqueles programas que levavam mais a sério esse assunto, começando a participar de programas de auditório, por exemplo, mostrando, né? Então, aquele que se submete à hipnose, ele vai com receios, né? Dizendo: o que será que ele vai fazer comigo?
pensando se ele era capaz de resistir àquela influência, pensando por acaso do ridículo que ele passaria. Então ele vai, mas ele vai com muito receio, embora vá de boa vontade para poder participar daquela, entre aspas, né, brincadeira. Aqui nesse caso, o que André Luiz coloca para nós agora é uma situação diferente. É uma situação em que se estabelece uma relação de confiança entre aquele que é o hipnotizador e aquele que é o paciente. Então ele coloca um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Então a gente sai da esfera dos espetáculos e começamos agora a entrar na esfera das terapias. Então o paciente vai até o consultório daquele que é o hipnólogo, e hoje nós encontramos isso. Nós temos hoje profissionais da psicologia que usam a hipnose como parte de um processo terapêutico. E aí então ele vai de boa vontade e ele deseja passar por aquela terapia. Muitas vezes ali com certo receio, com certo medo, pelo fato de ser a primeira vez, ele fica com aquela expectativa. Então, claro que essa expectativa e esse receio acaba criando uma pequena barreira naquela conexão entre a mente do hipnotizador e a mente do paciente. Mas ainda assim ele se encontra com boa vontade. Conforme o tempo vai passando, aquela relação de confiança entre o paciente e o terapeuta começa a se estreitar cada vez mais, e essas barreiras então vão deixando de existir. E aí então a gente vê uma relação muito mais estreita, em que aquele que induz compreende ali a vontade do paciente em se submeter a essa terapia, e esse paciente, com confiança plena no terapeuta, né, se submete também com boa vontade para receber essa indução. Então é nessa circunstância que nós estamos agora, saindo então daquele espetáculo público, onde a brincadeira, né, onde aquela situação jocosa acaba acontecendo, entrando agora num ambiente diferenciado. Vamos aqui com o André Luiz, então, que ele vai trazer para nós um relato desse processo. Suponhamos, seja ele, esse magnetizador, né, ou esse hipnólogo, seja procurado por um cidadão qualquer, portador de doença nervosa, desejoso de tratar-se pela hipnose. Então já vimos aqui as circunstâncias. Uma pessoa que traz uma doença nervosa, por exemplo, né, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, por exemplo, né, nós podemos trazer essas doenças, e ele vai então a um terapeuta em busca desse tipo de recurso. O enfermo, tê-lo-á visto na exibição a que nos referimos, ou dela terá recebido exato noticiário, e por isso mesmo buscar-lhe-á o concurso, fortemente decidido a aceitar-lhe a orientação. Aqui então nós temos uma nota de rodapé, bem interessante, que André Luiz coloca para nós, que ele diz assim: a utilização dos fenômenos hipnóticos serve, neste livro, simplesmente para explicar os mecanismos da mediunidade, e não para induzir os companheiros do espiritismo a praticá-los em suas tarefas, porquanto nosso objetivo primordial é o serviço da doutrina espírita, que devemos tomar por disciplinadora de todos os fenômenos que nos rodeiam, na esfera das ocorrências mediúnicas, a benefício de nossa própria melhoria moral. Então, ele chama atenção aqui a respeito da hipnose. Ele traz aqui apenas a título de ilustração para o tema que nós estamos estudando, que é aqui o que são os mecanismos da mediunidade, sem fazer com que a hipnose se torne parte de práticas espíritas, de terapêuticas espíritas. Assim como nós encontramos também um tema que nós podemos considerar paralelo, é o caso de regressão de memória, onde nós temos ali as terapias das vivências passadas. É a mesma coisa. Então, o fato de se falar sobre isso, como comprovação, por exemplo, né, ou como parte do estudo, como mecanismos de estudo para a reencarnação, não significa que dentro do meio espírita a terapia de vivências passadas passe a se tornar uma prática, diferentemente do que acontece, por exemplo, quando nós falamos sobre o passe. O passe, que nada mais é do que essa troca fluídica, é esse exercício de magnetismo
visando a terapia com o auxílio do mundo espiritual. Essa é uma prática espírita. Mas os demais não. Os demais nós compreendemos os mecanismos, estudamos sobre os fenômenos da mente à luz da doutrina espírita, mas isso não se torna parte de uma prática doutrinária, né? Então é isso que André Luiz chama atenção aqui para nós. Porque pode acontecer de alguém começar, por exemplo, no centro espírita, começar a exercer a hipnose como parte de uma terapia espiritual, dizendo que André Luiz fez essa afirmação. Então aqui já fica o alerta para chamar nossa atenção. O hipnotizador, de imediato, adquire conhecimento da atitude simpática do visitante e acolhe-o com manifesto carinho. Aqui nesse parágrafo vemos também aqui o início de uma relação entre o terapeuta e o paciente, numa relação de boa vontade daquele que deseja esse tipo de assistência e o terapeuta que vê a vontade do paciente em receber ajuda e, portanto, também ali começa a se estabelecer uma relação de cordialidade entre ambos e depois, naturalmente, começa a se estabelecer uma relação de confiança. Bom dia, Gilda. Toma-lhe a mão, entrando de imediato na aura ou halo de forças do paciente, endereçando-lhe algumas inquirições. Nesse toque direto, inocula-lhe vasta corrente revitalizadora, em lhe falando de bom ânimo e esperança, e o doente se rende satisfeito aos apelos silenciosos de relaxamento da tensão que o castiga. Então, quando ele fala toma-lhe a mão, a gente vê que o toque físico entre o hipnotizador e o paciente já é o início de uma relação fluídica entre ambos. Porque depois ele coloca, inocula-lhe vasta corrente revitalizadora. Então, na verdade, é quase que uma transfusão fluídica entre o hipnotizador e entre o paciente. E, além disso, ele começa, então, falando de bom ânimo e esperança. Então, já começa também ali a fazer aquele trabalho verbal para fazer com que o indivíduo comece a mudar o seu pensamento, mudar as suas ideias, levando para ele, então, nesses apelos silenciosos, o relaxamento da tensão que o castiga. O consulente prestará ligeiros informes acerca dos sintomas de que se viu objeto e o anfitrião paternal convidá-lo-á a sentar-se em larga poltrona que lhe faculte mais amplamente o repouso. Então, desde a recepção até essa acomodação. Mecanismo do fenômeno hipnótico. Aqui, só para voltar um pouquinho, quando André Luiz fala sobre tomar-lhe a mão e tudo mais, e começa depois a trazer ali palavras, né, de esperança, de melhoria e tudo mais, nós vamos lembrar que é aquela saudação inicial. Uma pessoa chega, você então aperta ali a mão para dar ali aquele cumprimento, aquelas boas-vindas, e ali já começa então o início já começa o processo, né, de envolvimento entre os dois. Então vamos vendo como as coisas vão acontecendo. Mecanismo do fenômeno hipnótico. Recorrendo, para exemplo, em nosso estudo, ao conhecido processo de Libot, o hipnotizador passará a ação franca colocando-lhe à frente do enfermo, colocando-se à frente do enfermo. Então já começa aqui a aplicar uma técnica hipnótica. E situando de leve a mão esquerda sobre a sua cabeça, manterá 2 dedos da mão direita à distância aproximada de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente, de modo a formar com eles um ângulo elevado, compelindo-o a levantar os olhos em atenção algo laboriosa para que lhe fixe os dedos por algum tempo. Aqui é interessante então essa prática, porque pensemos no seguinte, o paciente chega com essa disposição de receber essa terapia. O terapeuta começa então a fazer esse trabalho de indução. E nessa prática nós vemos aqui algo interessante. No momento em que ele coloca, como nós vemos aqui, a mão esquerda sobre a cabeça e os 2 dedos da mão direita à frente da pessoa. Nesse momento nós percebemos que ele estabelece um objeto para que o paciente então foque a sua atenção.
E nós vimos então no nosso capítulo anterior que o processo terapêutico ou processo de hipnose nada mais é do que estabelecer com aquele que sofre hipnose um circuito fechado. E esse circuito fechado significa é uma atenção, é uma concentração, fazendo com que ele fique então alheio a tudo aquilo que chama a atenção em torno dele, focado apenas naquele objeto que é apontado. Mais ou menos, Brasil, né? Nós temos ali o pêndulo, nós temos o relógio, nós temos uma vela, e nesse caso ele usa aqui os dedos, né? Então ele coloca assim, leia, veja, olha para os meus dedos. E aí então ele coloca para cima, põe para baixo, ele vai acompanhando, e na verdade ele está fazendo com que o indivíduo fique concentrado naquele objeto. É ali que começa então a fazer com que a mente dele, né, os seus pensamentos mudem de padrão, saindo daquele pensamento disperso, pensando nas coisas, né, do cotidiano, nas coisas que tem ali à sua volta, e começa então a focar naquilo que é apresentado para ele. E continua. Com esse gesto, o magnetizador está projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise do hipnotizado, glândula esta de suma importância em todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a atenção ou o circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental, projetada para além de sua própria aura, é imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador, que, a seu turno, lhe transmite a essência das suas próprias ordens. Então vemos ali uma influência magnética sobre a hipófise, ou a epífise, né, como é colocado para nós aqui, e ao mesmo tempo fazendo com que o indivíduo então estabeleça a partir da sua atenção ou circuito fechado, para que ele então foque e desvie, né, ou dissipe todas as distrações que existem à sua volta. Vamos vendo ali então aquele processo se estreitando cada vez mais. Libertando as aglutininas mentais do sono, o passivo na hipnose estimulada se vê influenciado pela vontade que lhe comanda transitoriamente os sentidos. Vontade essa a que, de maneira habitual, adere de motu próprio, quase que alegremente. Então é interessante a gente ver aqui que esse passivo, que é o paciente, começa então aqui nesse caso, se vê influenciado pela vontade que o comanda e ele aceita isso de boa vontade. Então nós temos ali aquele que induz e aquele que aceita essa indução. Aqui temos mais uma nota de rodapé, quando ele fala aqui em cima para nós sobre a epífise, glândula esta de suma importância em todos os processos medianímicos. Aqui em nota de rodapé nós temos: para mais claro entendimento do assunto, indicamos ao leitor a releitura do capítulo 2 do livro Missionários da Luz, do mesmo autor espiritual, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Aqui nesse caso é uma nota da editora. É então que o hipnotizador, para fixar com mais segurança a sua própria atenção, reclama em tom grave e calmo: não receie. Segundo o nosso desejo, passará você em breves instantes pela mesma transfiguração mental a que se entrega a cada noite, transitando da vida ativa para o entorpecimento do sono, em que os seus ouvidos escutam sem qualquer esforço e no qual não se sente você disposto à voluntária movimentação. Durma, descanse. Repouse na certeza de que não terá consciência do que ocorre em torno de nós. Despertará você do presente estado, quando me aprouver perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. Aqui, em outras palavras, né, claro que André Luiz utilizou aqui um vocabulário e uma construção também de ideias, né, com termos bastante complexos, mas na verdade
O que ele quis dizer é, você está ficando com muito sono, quando você acordar você não vai se lembrar de nada do que aconteceu, você só está ouvindo a minha voz, né? Aquilo que a gente ouve geralmente nos filmes, né? Quando se faz ali uma hipnose. Então, na verdade, é o que ele está colocando, né? Você está ficando relaxado, você está concentrado e tudo mais, e a pessoa então vai aceitando esses comandos e começando então a entrar nesse estado de sonolência. Porque o comando do hipnotizador é para que ele exatamente aceite esse estado, essa condição. O doente enlanguece, satisfeito, acalentado pela sua própria onda mental de confiança, exteriorizada ao impacto do pensamento positivo que o controla, e o hipnotizador reafirma, tocando-lhe as pálpebras de leve. Durma tranquilamente. Tudo está bem. Acordará livre de todo o mal. Acalme-se e espere. Não sofrerá qualquer incômodo. Dentro de alguns minutos, chamá-lo-ei à vigília. O doente dorme e o magnetizador retira-se por alguns instantes, ou alguns minutos. Então, aqui o que a gente vê nesse trecho, que André Luiz coloca para nós, ele diz assim que o doente enlanguece, ou seja, ele começa a ficar então naquele torpor, naquela moleza toda, satisfeito e acalentado pela sua própria onda mental de confiança. Então a gente vê aqui que o efeito, na verdade, para esse estado, é dele sobre ele mesmo. Embora o hipnotizador faça ali um papel de orientador para que esse estado aconteça. Então, geralmente nós pensamos que o hipnotizador é aquela pessoa que tem aquele poder de fazer com que o outro entre nesse estado de alterado de consciência, porque ele foi capaz de fazer aquilo com ele, jogando sobre ele, por exemplo, uma força poderosa que fizesse com que ele entrasse nesse estado. Na verdade, o que nós vamos observar aqui é que o hipnotizador consegue fazer com que o próprio indivíduo aceite esses comandos e as suas próprias ondas mentais provocam esse estado. Então, o hipnotizador ele tem ali o papel, na verdade, de um regente, porque ele vai dizendo para a pessoa aquilo que ele deve fazer sobre ele mesmo. E são as suas próprias ondas mentais, nesse caso o paciente, que provocam então esse estado de alterado de consciência. Vamos lá então, mais algumas ordens que foi colocada para nós aqui. Mecanismos da hipnoterapia. Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente, em movimento renovador e guardando consigo as sugestões benéficas recebidas, atua sobre as células do veículo fisiopsicossomático, anulando, tanto quanto possível, as inibições funcionais existentes. Então vemos aqui também que nesse estado adormecido, as ondas mentais do paciente são elas que começam a fazer então essas mudanças. Então, no caso do paciente, quando ele começa a sofrer, por exemplo, de uma síndrome do pânico, e aí através da hipnose ele consegue então reorganizar as suas ideias a partir das suas ondas mentais, que vão sendo conduzidas, né, para aquele estado de confiança, de equilíbrio, de segurança, já que o síndrome do pânico é um estado em que o indivíduo perde o controle sobre as suas próprias emoções diante de um estado suposto de ameaça que ele vem vivenciando. Então ele imagina que ele está sob ameaça e as suas emoções entram em descontrole. No trabalho de hipnose, então, o hipnotizador, o terapeuta, começa então a trazer para ele um estado diferente. Por isso é colocado para nós que essas sugestões são benéficas, naturalmente, porque é um processo terapêutico. E estabeleceu-se aquela relação de confiança entre terapeuta e paciente. Essas ondas mentais, elas vão então atuar sobre as células do veículo fisiopsicossomático, o corpo físico, anulando, tanto quanto possível, as inibições funcionais existentes. Então a gente vai ver aqui que esse processo de hipnose ele vai atuar dentro de um limite, porque há barreiras ali, sem dúvida nenhuma, em que não é possível simplesmente você ultrapassar.
Então, o trabalho é feito dentro de uma limitação. Por isso que nós temos ali com relação a maior ou menor passividade por parte do paciente, se ele vai aceitar ou com dificuldade ou facilidade aquela indução, o tempo, a causa daquele desequilíbrio que ele está vivenciando. Então, cada indivíduo vai apresentar um estado diferente e vai reagir de uma forma diferente também. Mas, de qualquer forma, o objetivo é exatamente isso. Fazer, então, com que essas inibições sejam anuladas. Então, aquilo que causa medo passa a se tornar para ele um estado de confiança. Como se observa, o agente positivo, o terapeuta, atua como fator desencadeante da recuperação, que passa a ser efetuada pelo próprio paciente em todos os casos de hipnoterapia ou reflexoterapia. Então, mais uma vez, como nós... às vezes nós vemos em filmes de ficção, quando se fala sobre hipnose ou controles da mente e tudo mais, né, nós vemos ali aquela ideia de que existe um poder naquele que é o agente positivo, que é o terapeuta, e esse poder que ele possui é capaz de jogar sobre a pessoa que recebe essa influência, né, uma energia controladora que o domina. E como eu falei com vocês agora há pouco, como nós vimos, na verdade o que ele tem é uma força de influência para fazer com que o indivíduo trabalhe as suas próprias ondas mentais de acordo com a vontade daquele que é o hipnotizador. Por isso, então, esse agente positivo, ele é, então, esse fator desencadeante da recuperação, nesse caso aqui, já que é um processo terapêutico. E aí isso já nos traz, então, essa ideia, antecipando, né, o nosso entendimento, quando nós falamos em cura e autocura, e dentro da doutrina espírita nós temos acompanhado o desenvolvimento desse trabalho de autocura, quando mostra então a nossa capacidade de mudança no nosso quadro mental, no nosso estado emocional, a partir da movimentação dessas ondas mentais, a capacidade que nós temos de nos transformar fisicamente, perispiritualmente e mentalmente. Então, como o próprio nome fala para nós, autocura é a capacidade que todos nós temos de nos curarmos. Da mesma forma que nós temos uma força mental que seja capaz de provocar em nós um desequilíbrio. Muitas doenças são provocadas, e na verdade nós lembramos que as doenças de modo geral são provocadas exatamente pelo fato de nós conduzirmos nossa mente para um determinado estado, e esse estado mental provoca em nós esse desequilíbrio. Mais uma vez, né, a gente sempre lembra essa frase de Emmanuel, que não existem doenças, existem doentes. Então, seja um efeito físico, seja um efeito perispiritual, seja um efeito mental, sim, a gente está começando a descobrir agora isso, né, Andréia? O início dessa capacidade da força mental que todos nós temos. Né? O Brás colocou também, né, que tem muita força. Quem tem muita força no pensamento tem que ter muita cautela e e muita responsabilidade. Nesse caso, Brás, o que a gente vai lembrar é que quando nós estudamos sobre a força magnética, nós temos muitos indivíduos que têm esse poder de sedução, esse poder de envolvimento, e acabam utilizando isso para seus próprios interesses. Nós já até conversamos sobre isso, né, políticos, ditadores, religiosos, né, que são capazes de, através de um discurso, envolver multidões, fazendo com que elas sigam por caminhos, muitas vezes caminhos perigosos e descabidos. E a responsabilidade acaba chegando exatamente para esse que é o indutor dessas ideias. E aí nós comentamos, né, que Jesus era um grande magnetizador. E daí, então, dentro das pessoas comuns da nossa sociedade, nós tivemos ali, né, presidentes de nações que conduziram uma nação inteira para uma guerra através de um discurso, só que na verdade era muito mais do que as palavras, era uma força mental que se encontrava ali dispersa, que encontrava na mente daquelas pessoas uma condição de receptividade. Então você induz e a pessoa aceita.
E nós vimos isso, né, vários episódios na história da humanidade, essas mentes poderosas capazes de induzir as outras pessoas a aceitarem aquelas sugestões. Então, nesse caso, então, nós temos a capacidade da cura e, ao mesmo tempo, a capacidade de provocar em nós a doença. Se nós somos capazes de ficar doentes, nós somos capazes também de nos curarmos. Só que para isso, pelo fato de nós não termos ainda uma capacidade de um controle das nossas próprias ideias, nós precisamos então de um elemento intermediário. E nesse caso, esse intermediário acaba sendo exatamente esse agente positivo que é o terapeuta. Por isso, então, mais uma vez, né, essa recuperação passa a ser efetuada pelo próprio paciente em todos os casos de hipnoterapia e reflexoterapia. A Angelina lembrou aqui, né, no período de faculdade tinha um professor de psicologia que costumava, na sala de aula, hipnotizar os alunos. Né? Nunca permitiu comigo, até que num dia de prova, estava com uma forte dor de cabeça e pedi para ser dispensado. Foi quando ele me chamou para sentar e perguntou onde estava a dor. Então ele colocou as mãos na minha testa e daí em diante não vi mais nada. Despertei depois sem dor e os colegas da turma rindo, né? Então, pois é, a gente vê ali então o processo terapêutico, como ele funciona, né? Muito bem, dá uma aqui na área de texto, pessoal, por gentileza, só para orientar aqui a Angelina. Por favor. Vamos lá, seguindo aqui conosco. O hipnotizador, depois de 1/4 de hora, fala novamente voltar à vigília. E o enfermo, desperto, acusa, por vezes, grandes melhoras. Então o que ele coloca para nós é que depois de todo esse trabalho que o terapeuta fez, depois daqueles 15 minutos, onde os comandos foram dados para que ele pudesse se reharmonizar, se reequilibrar, estabelecer um novo estado de confiança e tudo mais, ele volta então agora com mais, né, com grandes melhoras. Lembrando sempre que a hipnose ela é parte de um processo terapêutico. Portanto, né, muitas vezes há várias sessões que precisam ser feitas, são várias sessões que precisam ser feitas para que haja um resultado efetivo, dependendo ali da passividade, né, do grau de passividade que a pessoa tem. Naturalmente, agradece ao benfeitor o socorro assimilado. Contudo, o magnetizador agiu apenas como recurso de excitação e influência, porque as oscilações mentais em ação restaurativa dos tecidos celulares foram exteriorizadas pelo próprio consulente. Aqui a gente já começa a fazer uma conexão também, quando nós estudamos sobre mediunidade e estudamos sobre processos obsessivos, lembrando que o obsessor ele não induz nas pessoas uma ideia que ele não semeia na mente de uma pessoa uma tendência que ele não tem. O que ele faz, na verdade, é induzir a pessoa a desenvolver tendências. E aí, então, de acordo com o seu conteúdo mental, de acordo com os seus valores, ele vai, então, alimentando cada vez mais, ele vai desenvolvendo cada vez mais aquela tendência. Então, aquele obsessor não tem a capacidade de fazer o indivíduo se tornar aquilo que ele não quer ser. Mas ele tem a capacidade de induzir o indivíduo a ser aquilo que ele deseja ser. E é o que a gente está vendo exatamente aqui. No caso de cura, é o próprio indivíduo que se cura, a partir da condução por parte do hipnotizador. Quando nós pensamos do lado negativo dessas influências, veremos a mesma coisa. É aquele influenciador que vai desenvolver na mente daquele paciente aquelas tendências, aquele estado de desequilíbrio. Objetos e reflexos específicos. Vamos aqui então pensar, né, no elemento que vai induzir, provocar essa indução. No segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente, com mais facilidade, se confiará à vontade orientadora do paciente, a orientadora que o dirige. Então aqui a gente já está na segunda sessão, uma confiança muito maior, uma tranquilidade muito maior, aquele espanto que nós vemos, né, na primeira vez que você vai
se submeter àquela terapia, sempre vem aquela dúvida: o que será que vai acontecer? Talvez para quem já tenha se submetido a um tratamento de passes numa casa espírita, o primeiro impulso que nós temos é aquela curiosidade. Eu me recordo que a primeira vez que eu me submeti a um tratamento de passes, era um grupo de amigos, né, que ficavam ali à volta, com a imposição de mãos e tudo mais, fizeram aquela prece, era a primeira vez que eu passava por aquilo, e eu fiquei o tempo todo de olhos abertos. Eu não conseguia fechar os olhos porque eu queria saber o que estava acontecendo. Aí a partir da quinta vez, da sexta vez, foi quando eu relaxei, que eu fechei os olhos e deixei então eles trabalharem. Até a colega, né, que estava ali aplicando os passos, ela falava assim: olha, da próxima vez, fica com os olhos fechados, mentalizando isso, mentalizando aquilo, que vai ser melhor para você. Né? Mas no começo, como é que eu ia fechar os olhos se eu não sabia o que estava acontecendo? E isso acontece com muita naturalidade em vários desses processos, né? A menos que seja alguém realmente habituado ao tratamento de passes. E aqui a gente vê algo muito parecido, né? Você se submeter a esse tipo de terapia sem ser algo que você conheça ou que você tenha controle, é muito natural que você crie aquela resistência, por maior que seja a sua boa vontade. Bom dia, Dalva. E continuo então aqui agora. Então, no segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade orientadora que o dirige. Bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. Vamos aqui então construir essa ideia que André Luiz apresenta. Quando ele fala que no momento em que o paciente entra num consultório e ele olha, ele dá de cara com o paciente, com aquele terapeuta, de imediato ele vai se lembrar daquilo que no encontro anterior, no primeiro dia de tratamento, ele se submeteu. Em que ele vai chegar, primeira coisa que ele faz, né, ele cumprimentou o terapeuta, ele vai se sentar na poltrona, ele vai relaxar, vai começar a mudar o seu ritmo de respiração e vai começar a ter aquela mentalização. Muitas vezes o terapeuta, nesse caso, ele nem precisa dizer para ele o passo a passo do que vai acontecer. Basta que com pequenos gestos ele aponte a poltrona, a pessoa vai se sentar, ela vai fazer tudo isso. E a gente vai lembrar desse reflexo condicionado, quando nós estudamos nos capítulos anteriores, que a simples imagem, o simples ambiente com o qual nós estejamos acostumados, já vai induzir em nós um determinado tipo de comportamento. Era o caso da salivação que nós estudamos do cachorro. O Pavlov, quando ele fez aquela experiência, pode colar, Dudu, por favor. Então o Pavlov, né, estudou sobre isso que nós vimos, sobre a salivação. E dessa salivação nós vemos assim que basta apresentar ali um sinal, um sino, um alarme, uma tigela vazia, que o animal começa a salivar pelo fato dele estar condicionado nessa relação com aquele barulho, com aquele som. O paciente, nesse caso, é a mesma coisa que nós vimos. Ele entra no consultório, o ambiente, a pessoa, aquilo que é falado, já provoca nele inconscientemente aquele estado já de auto-hipnose. Dudu colocou: trago a ele o meu problema. Sou paciente ciente. Afinal, eu sou cliente. Ele sabe tudo. Sentado ele ouve e percebe. O tempo da catarse. A minha mão suada e fria. Ele de frente me espia. Eu nervoso estou ali. E aí? Da cadeira à poltrona. Pede calma e eu relaxo. Dos seus olhos vejo algo. Suas mãos brincam em mim. São palavras que envolvem. E na calma eu me escondo. E no sono eu apago. No momento, a hipnose. Onde sou dele e ele é meu. Perguntas e momentos. Histórias e relatos. E nesse desencontro ele pede e eu conto. E assim as coisas fluem.
O desenho é refeito. Ele tira os defeitos, que não ficam mais em mim. Era apenas um bloqueio do passado que eu tive, e de maneira suave e tranquila, e num estalo entre dedos, eu acordo e não recordo. E assim foi solução. O trabalho foi bem curto, mas assim tudo se fez. Tudo se foi, acordado e esquisito. Eu não sabia de nada. Também não mais precisava. Eu saí dali feliz. Ali. Então ali, olha que bacana, né? Nos versinhos aqui nós vimos como foi interessante esse processo desde o início. Muito obrigado ali pela participação, pelo relato, muito ilustrativo para todos nós. Então praticamente ali nós vimos aquilo que André Luiz apresentou, trazendo ali o passo a passo, né, na experiência aqui do nosso irmão, exatamente como aconteceu. Né, desde o processo em que você se apresenta com a sua dificuldade, até o momento em que o alívio surge a partir do desenvolvimento de todo esse processo. Olha que bacana, né? Muito bacana, muito obrigado mesmo. Então, é isso que nós vemos, né? O que ele coloca para nós, então, aqui o que o Alir trouxe para nós, então, nós vemos como sendo ali um dos dias de uma terapia. E o que André Luiz chama atenção a respeito de objetos e reflexos específicos, mostra isso, né? Que naquele primeiro dia, no segundo dia, vamos pensar numa quarta, numa quinta sessão, como aquele paciente está muito mais flexível a essa indução. Porque esse reflexo condicionado, porque agora ele sabe o que vai acontecer, tudo acontece de uma forma quase que automática. O indivíduo, quando sai de casa, o seu estado mental já é um estado passivo, sendo construído para que quando ele chegar no consultório, ele receber aqueles comandos que o hipnotizador, que o terapeuta vai apresentar. Então, reflexo condicionado, resgatando aquilo que nós estudamos anteriormente. Então, mais uma vez, né, bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. E assim procede o enfermo, no mesmo regime de condicionamento, até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido presenteado pelo magnetizador, com o fim de ajudá-lo a liberar-se de qualquer crise, na linha de ocorrências da moléstia nervosa de que se haja curado, será o suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação por sua própria conta. Olha que interessante aqui agora. Como se não bastasse todo o processo de iniciar aquele processo terapêutico, de começar a indução, de criar ali um estado de confiança, de um indivíduo observar os resultados que chegam, no momento em que um pequeno objeto é apresentado, automaticamente o indivíduo se entrega àquele novo estado. Como ele coloca, até a contemplação de um simples objeto que tenha sido presenteado pelo magnetizador. Então, ou seja, eu vou te presentear com esse chaveiro significa parte da nossa terapia. Toda vez que você estiver se sentindo aflito, você pega esse chaveiro, segure-o, pense nele, mentalize que você vai melhorar. Vejamos de que forma que essa cadeia foi construída. Desde o início do processo até a cura. Tudo aquilo que foi passando etapa por etapa. E aí, nesse caso, ele começa, a partir do estímulo daquele objeto, o seu processo de autoindução e, ao mesmo tempo, o processo de autocura. Porque, como nós vimos aqui, a cura é feita pelo próprio indivíduo. Eu não sou capaz de criar uma doença numa pessoa, mas eu sou capaz de induzir a mente dela a entrar num estado de desequilíbrio em que ela própria vai criar a sua doença. E, ao mesmo tempo, eu posso também não fazer a cura acontecer, mas eu posso fazer com que ela própria se transforme mentalmente, fazendo com que a cura surja. Semelhante medida
que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs da magia. Pode ser interpretada como reflexo condicionado específico, porquanto, sem a presença do hipnotizador, suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos, o objeto aludido servirá, muito particularmente nesse caso, como reflexo determinado para o refazimento orgânico em certo sentido. Então, mais uma vez aqui, o reflexo determinado é aquele reflexo condicionado que nós estudamos, que vem então ali como parte, né, do estímulo provocado por esses objetos. E olha que interessante aqui, ó. Semelhante medida, nesse caso, daquele objeto, como for colocado para nós aqui o nome, André Luiz colocou como sendo o título aqui, objetos e reflexos específicos. A partir de um objeto, temos um reflexo específico. Algo muito parecido, só para a gente poder fazer uma comparação, são os objetos religiosos. Quando alguém, por exemplo, segura um crucifixo, e aquele crucifixo significa para ele, né, um estado de conexão com Deus, com Jesus, com o plano espiritual, de acordo com sua crença. Então as pessoas se sentem mais confiantes, o seu estado mental se transforma pelo simples contato com esse objeto. E aí então nós vemos o objeto, que é o estímulo, e o reflexo, que é a consequência. Aqui então, conforme André Luiz traz para nós nesse trecho, o suposto poder curativo de certas relíquias materiais. Então eu vou pegar um crucifixo, colocar na mão de alguém e vou dizer, pense em Jesus que você vai receber a cura que você precisa. E aí então ela naturalmente vai mudar o seu padrão vibratório, vai ser condicionada a pensar de um modo mais positivo, de um modo mais construtivo pela representação daquele objeto com o qual ele tem contato, e a sua própria onda mental vai provocar o efeito positivo de que ele deseja. Claro, respeitando todas as resistências, respeitando o grau de passividade que a pessoa tem. Mas o próprio objeto, como foi colocado para nós, traz esse efeito. Por isso ele coloca relíquias materiais, objetos religiosos, ou dos chamados talismãs da magia. Então não é o objeto que provoca o efeito, não é o objeto que provoca a cura, mas é o indivíduo que, através desse objeto, promove a sua própria cura. E isso sem a presença do magnetizador. Dudu colocou, eu mesmo, quando me sinto mal, excitado, nervoso, ansioso, pego o evangelho, coloco no peito e rezo um Pai Nosso e durmo. Né? Quando acordo recuperado, sempre assim. Me ajuda muito, né? Condicionei e deu certo. Ou seja, isso é algo positivo. É claro que para nós, né, hoje, esse estado em que nós nos encontramos, vivendo, né, ainda ligados ao mundo material, em que nós... Não vimos não, Angelina, não apareceu para nós aqui. Se você puder mandar de novo, por favor. Aí nós lemos. Deixa eu ver aqui, no WhatsApp não chegou nada. Só um instantinho. Só conferir aqui. Não veio nada assim, Angelina. Manda de novo, por gentileza. Então, o Dudu colocou ali para nós, né, que esse nosso estado atual, muito ligado ainda ao mundo físico, faz com que nós ainda soframos, né, todas as interferências do meio e das circunstâncias em que nós estamos aqui envolvidos. Ou seja, a gente fica preocupado com as questões da nossa família, das nossas preocupações cotidianas, dos problemas que nós enfrentamos, das turbulências da nossa sociedade. Então é muito natural que nós recebamos essa mesma influência, provocando em nós esse desequilíbrio e, por consequência, afetando, né, o nosso estado emocional, inclusive o nosso estado físico.
Então nós não conseguimos ainda manter esse padrão tão bem estabelecido, vinculados ao plano espiritual superior, nessas vibrações mais elevadas. Nós oscilamos naquele momento em que a gente para e faz aquele momento de prece, em que a gente se concentra, como foi o exemplo que o Dudu colocou, ou mesmo para todos nós, em que a gente para, dá aquela respirada, faz aquele momento de prece. Esse é o momento em que nós entramos no estado vibratório mais elevado. A gente chegou a estudar sobre isso nos capítulos anteriores, quando André Luiz falava sobre a frequência dos nossos pensamentos, a frequência da nossa mente. E eu comentei com vocês naquela ocasião a respeito da nossa identidade vibratória. Um termo, né, só para a gente poder organizar o nosso raciocínio. A nossa identidade vibratória, ela mostra o padrão em que nós estamos estabelecidos. Eu tenho o meu padrão vibratório, vocês têm o padrão vibratório de vocês, cada um tem o seu próprio padrão, como se fosse uma identidade. Só que nesse caso nós temos aqui a nossa identidade sendo representada por essa frequência mental. Então aí tudo bem. Eventualmente a gente vai ter pequenas alterações nesse estado mental, fazendo com que os nossos pensamentos elevem o seu padrão ou ele rebaixe o seu padrão. Nós vamos, por exemplo, no momento de aborrecimento, nós teremos uma queda nesse padrão. No momento em que nós estamos ali fazendo uma concentração, um estado de prece, nós teremos uma elevação. Mas no momento em que nós relaxamos, nós voltamos então para aquele padrão natural. É como se nós imaginássemos, né, as nossas ondas mentais sendo representadas por uma linha cheia de pequenas ondulações. Essas linhas estão num padrão mais alto ou padrão mais baixo, de acordo ali com a tendência de cada um. Então até aí, ok, nós temos o nosso padrão vibratório. Só que esse padrão vibratório, quando nós falamos no estado de saúde, no estado de equilíbrio, é um padrão vibratório muito baixo ainda. Nós não conseguimos alcançar um estado mental que seja suficiente para manter o nosso equilíbrio pleno. Nós não aprendemos a fazer isso ainda. Não é possível para nós, na nossa condição atual, alcançarmos esse estado com tanta facilidade. É um trabalho que vem a longo prazo, aquele trabalho que vem sendo construído, né? Só um instantinho. Tá, já vou ler, Angelina, recebi aqui, obrigado, tá? Então é aquele trabalho feito a longo prazo, é aquele trabalho feito, né, com esforço, com meditação. Ah, sim, ouvi sim, Angelina. Tá, eu cheguei a ler. É que como você estava com o seu áudio, você não ouviu meus comentários. Né, mas você comentou aqui sobre o professor da faculdade, sim. Eu cheguei a comentar com o pessoal aqui também. Né, que é bem interessante, né? Ou seja, vimos ali esse estado, e como o mais interessante de tudo, só para depois eu concluo meu raciocínio, mas o mais interessante de tudo é que a partir do momento em que essa terapia, em que esse estado de hipnose foi provocado, e você recebeu o resultado, e os colegas que estavam lá, acabou depois, assim, todo mundo dando risada, a gente vê que como isso provoca nas pessoas uma situação de constrangimento. Porque a gente fica se perguntando qual era o motivo para aquilo ser engraçado. Mas que para nós é estranho. Então quando você fala na hipnose, você vai pensar no espetáculo e numa situação de constrangimento, e não simplesmente num estado terapêutico que pode fazer um grande efeito. Então até mesmo nós temos essa dificuldade. Ninguém dá risadas, por exemplo, quando alguém está fazendo uma prece. Mas as pessoas dão risada quando vê ali uma sessão de hipnose. E a gente vê que os preconceitos que nós criamos, porque aí você pega assim, a Angelina acabou de passar por essa terapia. Os colegas ficaram dando risadas. Aí então o professor vai dizer, vem você agora, e chama um outro colega, dizendo, vem você agora que eu vou te hipnotizar. Qual vai ser o estado de espírito dele depois de ver o que aconteceu com a colega anterior? Em que todo mundo ficou rindo no final. Ela vai de imediato apresentar ali uma resistência. Porque ela vai querer participar da brincadeira, porque virou uma brincadeira para ela, mas ela sabe que ela vai se sentir constrangida no final. Então ela vai sempre criando aquelas maiores dificuldades. Diferentemente do que André Luiz comenta no início desse capítulo,
quando aquele paciente vai até um terapeuta e você encontra ali um ambiente propício para aquele processo, alguém que inspira confiança, você tem ali a confidencialidade do que vai acontecer. Olha a diferença do que é você tratar disso num ambiente controlado, num ambiente propício, e você passar por isso num ambiente público onde já aconteceu esse tipo de constrangimento. Esse tipo de estado, só para a gente poder fazer uma comparação, os bloqueios que nós vamos criando em torno das nossas ideias, nós vamos sair então da hipnoterapia e vamos entrar no trabalho mediúnico. Imagine, por exemplo, que alguém inicia um estudo da mediunidade, ele traz uma psicografia e um colega diz assim: para mim isso que você trouxe foi animismo. Não tem nada de espiritual aí. Na próxima vez que esse aprendiz da mediunidade for passar por esse mesmo processo e esse colega estiver do lado, não tenham dúvida de que ele vai criar um bloqueio, ele não vai se sentir à vontade. Significa que os espíritos terão mais dificuldade para estabelecer essa conexão com ele, porque ele criou inconscientemente essa barreira. Então, da mesma forma que nós temos um poder mental criativo muito grande, nós temos um poder mental de bloqueio e um poder mental destrutivo. Né? Não, sim, Angelina, sem dúvida. O que eu coloco assim, para você foi muito positivo, né? Mas a forma como o trabalho foi feito e o efeito que isso provocou nos colegas, em que eles estavam rindo, o próximo que foi ali, que se submetesse àquela terapia, ficaria com vergonha, não teria coragem. Diferentemente se fosse num lugar fechado, reservado, confiando no professor, sem ter ninguém por perto. Então, não é o sentido do que foi feito, mas é a forma como o resultado altera a percepção das pessoas, fazendo com que elas criem, então, essa resistência. O que acontece num ambiente fechado, em que você fica à vontade, e num ambiente onde você fica exposto. Então, no caso da mediunidade, acontece a mesma coisa, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Numa reunião, alguém cria essa barreira, e os espíritos, então, ficam ali, né, fazendo um esforço extra para tentar transmitir uma ideia, sendo que o médium, nesse caso, cria esse bloqueio para poder receber essas induções. Então, tudo isso mostra para nós o grande poder da nossa mente e o efeito, né, que traz para nós, de acordo com a nossa predisposição ou com a nossa resistência para aceitar aquelas novas ideias. Bom, aqui então André Luiz trouxe para nós a respeito dos talismãs, como eu coloquei para vocês, a importância desses objetos, né, e da mesma forma o poder que isso exerce. Basta a gente lembrar, por exemplo, que dentro do meio espírita, pelo fato de nós estarmos muito acostumados às práticas ritualísticas, né? Ainda passou por isso, né, Angelina? Então, assim, quando nós vemos nas práticas religiosas, dessa ideia do culto que nós fazemos, né, que nós aprendemos, na maioria das pessoas, principalmente aquelas que vieram de outras religiões, como, por exemplo, os evangélicos ou os católicos, para depois chegar na doutrina espírita, acostumados ainda com essas práticas. Não é à toa que quando se vai fazer, por exemplo, uma reunião mediúnica, nós temos aquela ideia da toalha branca, há grupos que colocam flores, grupos que colocam velas, colocam objetos que trazem aquele simbolismo religioso, porque aquilo provoca um efeito nas pessoas participantes daquela reunião, um efeito muito mais poderoso do que simplesmente você se sentar à mesa, não porque a mesa tem um efeito mágico, mas porque a mesa ali traz para nós uma situação de conforto. Todos sentados, a mesa ali apoiando os livros de leitura. Mas não, a mesa virou, e até popularmente a gente sabe disso, uma reunião mediúnica virou mesa branca. E por que mesa branca? Exatamente porque a cor da toalha se tornou para nós um talismã, fazendo com que nós, através desses reflexos condicionados, acreditássemos no poder da cor da toalha que cobre a mesa numa reunião mediúnica. Por isso é colocado, né, reflexo condicionado específico. Daí então nós temos os objetos religiosos, cores, posturas, fazendo com que nós acreditemos muito nisso.
Não apenas, Brás, em reunião de Umbanda. Na própria reunião mediúnica também é assim. Já participei de reuniões de grupos espíritas em que os médiuns todos estavam vestidos de branco. Porque a cor branca traz paz. Na verdade, ela se tornou um talismã. É a mesma coisa, o Tupiara espiritualista também, a mesma coisa. Mas, de um modo geral, a gente tem o quê? Quando você entra, numa igreja, por exemplo, já muda o seu estado psíquico. Você pode até não ser católico, ser evangélico, mas a sua presença dentro daquela igreja, o ambiente exerce sobre você um reflexo condicionado. Qual é esse reflexo condicionado? De respeito, de silêncio, de tranquilidade, de mudança de comportamento, porque o ambiente provoca isso em nós. Daí então que André Luiz está colocando, né, que essas relíquias, tudo isso depende do quê? Da nossa postura mental. E eu posso ter essa mesma postura em qualquer ambiente, independente dele ser religioso ou não. E aí então, voltando àquele raciocínio para a gente poder concluir, quando nós falamos sobre a nossa identidade vibratória, que é o padrão normal do nosso pensamento, ou seja, é o padrão do nosso pensamento, a gente tem, conforme a gente vai se educando espiritualmente, e a gente vai compreendendo, né, a força do pensamento, a conexão, né, da nossa mente com os planos superiores, o tipo de irradiação que nós emitimos e tudo mais, quando nós começamos a entrar nessa nova faixa, e mantendo isso como padrão, não como situações esporádicas, porque é aquilo, né? Dentro de casa você tem um pensamento, no seu trabalho você tem um pensamento. Quando você vai no centro espírita, o seu pensamento muda. Mas por que o pensamento dentro do centro espírita não é aquele mesmo pensamento padrão que você usa na sua vida cotidiana? É pela dificuldade que nós temos ainda de educar a nossa mente. Porque no momento em que nós nos educarmos, aí então nós teremos uma mudança completa no nosso modo de viver, no nosso estado de saúde físico e mental. Então o trabalho, na verdade, de educação do pensamento, educação das emoções, é parte de um processo de crescimento, de amadurecimento de todos nós. Porque aí sim eu sei que onde eu for, com quem eu me relacionar, em qualquer circunstância, o meu padrão é elevado. Aí eu posso ter oscilações para cima ou para baixo, mas eu vou estar num estado maior. É como se fosse uma estação de rádio. Enquanto eu mantenho o meu padrão nos 90 MHz, eu vou continuar sofrendo todas as oscilações. No momento em que meu padrão sai dos 90 e vai para 100 MHz, aí então eu estou num padrão mais elevado. E esse é o meu padrão natural. E a gente pode colocar Jesus em 1 milhão de megahertz. Ou seja, 1000 GHz. Ou 1 terahertz. Enquanto nós estamos ainda naquele padrão muito baixo, mas a tendência é o quê? Fazer com que nós então nos elevemos cada vez mais e gradualmente. E é isso que vai estabelecer para nós também a nossa própria relação com o mundo espiritual. No momento em que o indivíduo desencarna, é o seu padrão vibratório que vai estabelecer o ambiente com o qual ele tem afinidade. E não simplesmente ele vai para onde ele quer, ele vai para onde ele consegue ficar. E é por isso que nós temos então a concentração de espíritos em ambientes de baixo padrão, de médio padrão, de alto padrão. Porque ele viveu dessa forma. São as suas ações, as suas escolhas, as suas atitudes que moldaram o seu padrão vibratório. E aí então a gente poderia ter um aparelhinho, né, que mostrasse qual é o nosso padrão vibratório atual. Como se fosse ali um eletrocardiograma, né, que mostrasse um eletrocefalograma. E na verdade nós podemos ver, né, que, né, como diz André Luiz na agenda cristã, né, as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Ou seja, as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas condutas vão mostrar exatamente o lugar que nós ocupamos no mundo. E se nós soubermos fazer essa leitura, nós saberemos se nós estamos num bom padrão ou se nós precisamos mudar o nosso pensamento. E daí então vem o processo de reforma íntima. Olha quantas ideias agora começam a se conectar quando nós percebemos que nós estamos construindo o nosso padrão vibratório. Através do nosso pensar, do nosso falar e do nosso agir. E aí então nós trazemos as mensagens do Evangelho
que não é uma questão religiosa, mas os evangelhos trazem para nós um manual de conduta no mundo, para fazer com que nós sejamos então direcionados para esse novo estado moral, para esse novo estado mental. Para finalizarmos então, pessoal, deixa eu pegar aqui o que vocês colocaram. Dudu colocou, né, vibrar é irradiar seu pensamento no melhor, no bem. Aí a irradiação se faz e ajuda. Ou seja, né, nós somos os construtores de nós mesmos. O Braço colocou, já consegui ser cirurgiado espiritualmente aqui em casa, né? E aparecer no raio-x. Bacana, né, Braço? André colocou, creio que é praticamente impossível, pelo menos para a maioria de nós, conseguir manter um pensamento linear e calmo fora do centro ou de uma igreja. Andréia, esse impossível, claro, se nós disséssemos que isso é impossível, os espíritos viriam puxar a nossa orelha dizendo nada é impossível. Mas a partir do momento em que nós, por exemplo, estudamos diariamente, e estudamos com determinação, né, com vontade, com frequência, né, com dedicação, quando nós começarmos então a perceber que esse conteúdo que nós estamos absorvendo diariamente são, na verdade, não apenas conhecimento, mas são ali diretrizes que nós aplicamos na nossa vida, certamente nós teremos ali uma mudança significativa. E, na verdade, nós já tivemos, né, durante esse tempo todo de estudo, certamente a nossa conduta já mudou bastante. Nós que não percebemos, né, porque enquanto nós vamos mudando interiormente, exteriormente o ambiente parece o mesmo. Então a gente acha que as coisas continuam como estavam. Então, na verdade, não é praticamente impossível, é muito mais possível do que nós imaginamos. Mas olhando para o mundo hoje, principalmente com tantas provocações dos meios de comunicação, dos grupos sociais que nós frequentamos, em que tudo parece o caos, na verdade nós estamos aqui, né, como diz Emmanuel, né, nós podemos não mudar as coisas com as nossas preces, mas nós podemos nos mudar, nos transformar diante dessas situações. E é o que vem acontecendo. Então sejamos confiantes e mantenhamos essa vontade, essa determinação para essas transformações. Angelino até que consegue, sim, todos nós conseguimos. Digo que gostaria de me manter calmo e leve na maioria do dia. É muito difícil, né? Então, mas aí a gente lembra, né? Vai ser tão difícil quanto a gente acreditar que é. Dudu colocou, né? Chega cedo na praia, bem cedinho, senta na areia e veja o mar, seu pensamento muda e você vê Deus. Tá aí, ó. Então é a natureza, né? O nosso modo de viver, tudo isso faz parte desse processo. Mas enfim, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, vimos aqui então nessa parte importante que fala para nós sobre esse padrão vibratório, né? Aqui para finalizarmos, deixa eu ver aqui, temos mais 2 trechinhos que vai falar sobre circuito magnético e circuito mediúnico e depois sobre automagnetização. São 2 itens que faltam, são pequenos, a gente conclui no nosso encontro que vem e depois no capítulo 15, cargas magnéticas e cargas mentais. Tá? Então aqui só para finalizarmos o nosso tempo. Aqui são 2 trechos pequenos que eu confesso que eu acreditei que esses objetos e reflexos específicos tinha aqui terminado. Né? Dá para terminar? Então vamos lá. Então aqui circuito magnético e circuito mediúnico. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro, dentro de algum tempo ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. A onda mental do magnetizado, reeducada na extirpação da moléstia anteriormente apresentada, terá atendido ao restabelecimento na região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca na hipótese do continuismo de contato. Voltando-se diariamente para o magnetizador, que a seu turno diariamente a influencia, e devidamente ajustada ao cérebro em que se apoia, do ponto de vista da resistência do campo, passará a refletir a onda mental da vontade a que livremente se submete,
absorvendo-lhe as inclinações e os desígnios. Verificam-se aí os mais avançados processos da telementação, inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo, o paciente, ausente do corpo físico, sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá de acordo com a orientação particular a que se sujeita. É o estado de permuta magnética aperfeiçoada, em que o passivo, na hipnose ou na vigília, transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor na esfera de suas possibilidades de expressão. Tá joia, então. Vamos lá aqui, então. Só para a gente finalizar, automagnetização. Ainda há que precisar uma ocorrência importante. Se o hipnotizador não tem mais contato com o passivo, e se o passivo prossegue interessado no processo de suas conquistas espirituais, este consegue, à custa de esforço, por intermédio da profunda concentração das energias mentais, na lembrança dos fenômenos a que se consagrou junto ao magnetizador, cair em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo, ainda pelo reflexo condicionado igualmente específico, afastando-se do envoltório carnal em plena consciência para entrar em contato com entidades encarnadas ou desencarnadas de sua condição, ou para provocar por si mesmo certa categoria de fenômenos físicos, mediante a aplicação de energia acumulada, com o que se explicam as ocorrências do faquirismo oriental, olha que interessante, nas quais a própria vontade do operador, parcial ou integralmente separado do corpo somático, exerce determinada ação sobre as células físicas e extrafísicas, estabelecendo acontecimentos inabituais para o mundo rotineiro dos 5 sentidos. Né? Então o faquirismo são aqueles praticantes, né, no Oriente principalmente, quando se fala sobre se deitar numa cama de prego, tudo aquilo que a gente já estudou, isso tudo na verdade é uma indução mental que o indivíduo tem, provocando essas situações inabituais no nosso mundo, o poder da mente. Né? Ok, obrigado, Serron. Então aqui para nós, né, o que a gente vê nesse trecho não apenas do hipnotizador, mas muitas vezes quando se faz uma terapia de psicologia e a pessoa então, depois que recebe alta do terapeuta, ela continua mantendo aquele padrão mental, é a capacidade que ela tem de autocontrole. Porque inicialmente foi feita a terapia, depois o autocontrole, e aí então a pessoa consegue se conduzir com equilíbrio. Então essas oscilações do mundo passam a ter pouco efeito quando a pessoa passa a se controlar. Mas de qualquer forma, pessoal, concluímos aqui então esse trechinho, né, só para a gente poder ver a importância do que é essa questão, né, da automagnetização, né, e ao mesmo tempo também aqui do efeito que isso provoca sobre a mente e sobre o corpo do indivíduo, para a gente poder aproveitar aqui então esse capítulo sobre reflexo condicionado específico. Nós vimos aqui várias situações, né? O André colocou, fiquei impressionado quando disse que pode atingir desencarnados e encarnados. Porque nesse estado de autoindução, você pode, por exemplo, entrar num estado de sonambulismo auto-induzido, em que você consegue ter esse contato com encarnados e desencarnados com esse estado alterado de consciência. É isso que ele quis colocar para nós. Muito bem, pessoal, fechando por aqui então. Vamos lá, concluindo o nosso trabalho. Muito obrigado pela participação. Então, no capítulo 15, cargas elétricas e cargas mentais. Falaremos aqui também agora sobre essas potências da mente que nós vamos trabalhar no nosso próximo